Prévia para o Natal, vendas do Dia das Crianças alimentam otimismo no comércio. Famílias fizeram ajustes no orçamento, mas presentes devem chegar mesmo assim. Menino com doença específica precisa de alimentação especial, além de outros gastos. Pai deixou emprego para cuidar do filho. Vamos falar sobre o Dia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher. O que ainda é preciso para números recuarem. Prefeitura inaugura novas instalações de escola em Rio Claro. É a terceira a receber melhorias neste ano. O Rio Claro Notícias desta terça-feira começa agora. Boa tarde. O pai de uma criança com uma doença ainda sem cura precisa de recursos para cuidar do filho. Sem poder trabalhar, depende da colaboração das pessoas para manter tanto alimentação quanto remédios. Quem vê o Pedro sorrindo assim pode não imaginar o tamanho da luta que ele enfrenta desde que nasceu. Ainda na maternidade, foi diagnosticado com uma doença genética crônica. A doença foi descoberta nos primeiros dias de vida e assim que soube, o João começou a buscar o tratamento adequado. Ele nasceu dia 9, 10 horas da manhã, 10 horas da noite ele estava no UTI, devido a não fazer cocô. Eles achavam que era uma formação no intestino e fazia tudo quanto é exame, e não dava nada, dava tudo normal. E essa fibrose cística, que é a doencinha que foi diagnosticado, 10% das crianças que têm essa doença não aparece no exame do pezinho. E ele encaixou logo nesses 10%. O Pedro precisa de cuidados constantes, por isso, desde que descobriu a doença, o pai teve que deixar o trabalho. A mãe dele tinha muito problema já durante a gravidez, aí quando a gente veio para cá visitar a família, porque a gente ia para lá, ficava 30 dias, quando a gente veio, aí eu não voltei mais para trabalhar, fiquei com ela acompanhando. Aí não tive mais tempo de correr atrás, mesmo se eu quisesse não dava, porque precisava de ficar com ele, né? Precisava de acompanhar ele. E aí depois aí a gente acabou se separando e ele ficou comigo, sabe? A fibrose cística afeta principalmente os pulmões, pâncreas e o sistema digestivo. É um mal hereditário que ainda não tem cura. O mais chamativo é a doença respiratória, que ela se manifesta principalmente com pneumonias de repetição, sinusites e sinusites crônicas, sempre repetidamente tendo isso. Por ela ter essa disfunção do cloreto, do cloro e do sódio, é como se as células ficassem todas desidratadas e a gente perdesse a lubrificação normal dos nossos ductos de pulmão, de pâncreas e tudo. Há um entupimento, como se fosse uma cola tenaz obstruindo tudo. Assim como todas as doenças, quanto antes diagnosticada, melhor. No caso da fibrose, um teste simples pode fazer toda a diferença. O teste do pezinho é fundamental. Ele, o principal dele é identificar essas crianças o mais rápido possível. O teste do suor, ele é quando a criança, geralmente a gente ficou em dúvida, tem 2 testes do pezinho com um número elevado, positivo para fibrose cística, pensando em fibrose cística, ou ela tem manifestações clínicas parecidas com a doença e tem testes de pezinho normais. O cuidado com a alimentação também é parte essencial dos cuidados com a doença. Porque os nutrientes são perdidos no intestino, porque não há uma absorção dos nutrientes do alimento. Nessa prateleira está a base da alimentação do Pedro. Esse leite específico custa em média R$ 140 a lata. Esse outro suplemento aqui custa em média R$ 180 a R$ 190. Além disso, ele ainda faz o uso de 8 medicamentos por dia. Todo esse gasto com medicação e suplementos tem mobilizado muitas pessoas nas redes sociais a ajudarem a família. O Ronei ficou sabendo sobre o caso pelas redes sociais. Desde então, ele, a esposa e a sogra estão sempre por aqui. Acabei fazendo uma arrecadação lá no salão com meus clientes, né? Uma parte em dinheiro, fralda, roupas. E vim trazer a doação para ele e direto estamos ajudando, né? Além do leite e medicamentos, o João ainda tem 2 outros gastos. Com as bolsas usadas para recolher a urina e as fezes do Pedro, que custam R$ 14 cada uma, e também com as fitas que ajudam a prender o tubo de oxigênio. Todo esse investimento é para que ele possa, em breve, dar mais um passo em direção a uma vida mais tranquila. Esses suplementos, o Neospum, o TCM, que são suplementos que vão na papinha e no leite, é para ajudar ele a engordar. Como ele tem o intestino para fora, ele tem muita dificuldade de absorver
absorver, que é tudo para ajudar ele a ganhar peso para voltar o intestino para o lugar. Enquanto isso, toda ajuda é bem-vinda. É muita gente ajudando, muita gente que eu não esperava, que eu não conhecia. Tem muita gente boa nesse mundo. E Deus, né? Principalmente Deus, que Deus pôs a mão e virou tudo isso daí, ó. É uma luta diária aí dessa família. Hoje é Dia Nacional também de outra luta contra a violência em relação à mulher. E os números mostram a necessidade desta data, desta conscientização. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança no Brasil, no último ano, 1 em cada 3 mulheres sofreu aí algum tipo de violência. Quem traz as informações sobre esse assunto, sobre um evento também que foi realizado hoje, e o tema em geral, é a Paula Reis, que está com a presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB aqui de Rio Claro. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que acompanham o Rio Claro Notícias. Quando a gente avalia melhor esses números, dá para ter mais noção da gravidade do problema. São 503 mulheres que sofrem algum tipo de violência física por hora no Brasil. Isso sem contar a violência psicológica, a violência sexual e também a violência verbal. Sobre esse assunto, eu vou falar com a Ionita Kriegner, ela faz parte da Comissão da Mulher Advogada da OAB. Ionita, por que esses números tão altos? Boa tarde. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos que nos assistem. Enfim, é um tema relevante, que todos os meses nós estamos praticando isso, inclusive na Ordem dos Advogados, porque nós vivemos numa sociedade predominantemente machista. Então, para a gente romper essa discriminação de gênero e essa violência, nós vamos levar alguns anos ainda. E qual que é a importância de um dia como hoje? Olha, o dia como hoje aborda a questão da violência em si e o combate a ela, através de esclarecimento, de mostrar para as mulheres, para as vítimas de violência, que elas têm mecanismos de apoio, inclusive de denúncia, porque o que a gente sabe que esses dados incríveis apontados por vocês no VT indicam 11% daqueles levados às autoridades policiais. Então o número é muito maior que esse. Nós precisamos fazer com que as vítimas se encorajem e façam a denúncia. A partir desses dados a gente consegue pelo menos intermediar algumas medidas paliativas e preventivas também. Aqui em Rio Claro, como você avalia as políticas públicas da cidade? Olha, ao que tudo indica, a política pública relacionada às mulheres aqui na cidade está vinculada à Secretaria de Cultura, e isso nos preocupa, porque o tema cultura ele não é tão adstrito à política pública específica às mulheres, então é um dado preocupante, inclusive. Qual que é a importância de fazer essa denúncia sobre violência? A importância, além de trazer os índices às autoridades policiais, a demonstrar a ineficácia do poder público com relação às políticas públicas para as mulheres, inclusive as violências que acontecem dentro dos próprios lares, traz também para a mulher o amparo. O que ela precisa é ela acreditar que denunciando, indo até a autoridade policial, ao poder público, ela tenha segurança, o que hoje não acontece. Falando em ineficácia, né? Acontece a punição dos agressores aqui no Brasil? A punição dos agressores acontece desde que haja uma denúncia e um inquérito policial muitíssimo bem formatado. Daí a importância da política pública do município em orientar esta vítima para que, chegando na delegacia, ela relate, traga supedâneos, conjunto probatório para que o Ministério Público denuncie e o juiz consiga ter meios de prova para punir esse agressor. Para ajudar as mulheres que estão nessa situação, o que elas podem fazer se elas sofrerem violência doméstica? Bom, tem o Disque Denúncia, que é o 180, todas podem fazer essa denúncia, inclusive é uma denúncia anônima. Aqui nós temos também a Defensoria Pública, que pode fazer atendimento desses casos, e a própria Delegacia de Defesa da Mulher. Tá certo, Ionita, muito obrigada pelas informações. É bom reforçar sempre, ela acabou de falar, mas é bom ligar no Disque Denúncia, no número 180, se tiver algum problema em casa, para resolver. Esse é o primeiro passo, né, de uma longa jornada aí. É isso, voltamos ao estúdio com Paulo Lima. Legal, Paula, obrigado pelas informações. Depois do intervalo, vamos falar do caso da menina de 6 anos que morreu na madrugada de ontem, após menos de 3 dias, né, de ter dado entrada no hospital. Nós recebemos aqui no estúdio da TV Claré, no estúdio do Acorda, a Vigilância Epidemiológica, que falou um pouquinho sobre o assunto e também sobre a suspeita de meningite neste caso. Os detalhes você acompanha já já.
Vamos falar agora da morte de Larissa Bona, menina de 6 anos que deu entrada no Hospital São Rafael na sexta-feira e faleceu na madrugada de ontem, segunda, sem uma causa imediata identificada ali pelos médicos. A grande preocupação que tomou conta das famílias próximas, colegas de escola e também pessoas que tiveram contato com a criança, é que o motivo da morte fosse meningite. Nas redes sociais, inclusive, muitos comentários. A vigilância epidemiológica acompanha o caso e hoje no jornal Acorda, a médica infectologista da Fundação de Saúde, Suzy Berbert, falou sobre o primeiro diagnóstico já divulgado, até inclusive para orientar a população. Os dados preliminares já apontavam que a criança sofreu de uma infecção generalizada. Isso é muito claro. A criança teve uma infecção generalizada. E esse tipo de infecção, pelos sintomas que foram apresentados, a gente acredita que desde o começo que se tratava da síndrome do choque tóxico, que é uma doença que ela tem algum conjunto de sintomas. Então, além da disfunção, além de afetar múltiplos órgãos, a criança realmente teve uma falência de vários órgãos, porque a bactéria corre pelo sangue, ela acaba indo para o corpo todo. A criança apresentou uma alteração de pele, um vermelhão de pele, que a gente falou, tudo indica que é compatível com a síndrome do choque tóxico, que é uma bactéria que se chama Streptococcus, e essa bactéria, ela produz uma toxina, e em determinadas pessoas, em determinadas situações, essa infecção, ela acaba causando uma cadeia de inflamação, uma cadeia de acontecimentos dentro do corpo que realmente é de muita gravidade. Ontem, o Instituto Adolfo Lutz, que faz os exames para a gente confirmatórios, já falou para a gente que realmente se trata do Streptococcus. Falta a gente identificar, a gente está esperando os exames para identificar o sobrenome desse Streptococcus, porque é uma bactéria, então, relativamente comum, causadoras de várias doenças, mas alguns Streptococcus são mais agressivos do que outros. Entre os comunicantes, a chance de ter um novo caso não é diferente do que a população em geral, do que em alguém que mora não sei quantos quilômetros daquele caso. Então, daí a gente fala, não é uma bactéria que tem em termos de saúde pública, que ela tem tem a preocupação por conta dos casos graves, mas em termos de transmissibilidade, nada se compara, por exemplo, ao meningococo, que felizmente também a gente não tem tido casos também secundários. A gente teve um caso esse mês de meningite meningocócica, foi feita a medicação entre os familiares, foi feita a medicação entre os estudantes, mas foi tudo bem, a pessoa acometida está bem, não teve maior gravidade. Vamos de mercado imobiliário aqui no Rio Claro Notícias, comigo Marcos Roflin. Tudo bem, Marcos? Tudo jóia, Paulo. Tudo bem, e você? Tudo jóia. Para falar um pouquinho sobre as suas dúvidas com relação à compra de um imóvel. Hoje, o tema é o seguinte: o que você, ao comprar um imóvel, tem que observar para não levar aí um abacaxi, um belo cano, cano para descascar de um imóvel que pode não estar devidamente regularizado. E aí o Marcos vai dar essas orientações para a gente. Isso é importante porque eu, nos meus 27 anos lá de imobiliária, Paulo, já vi gente perder o imóvel, foi correndo lá com a gente para ver se tinha como salvar, porque foi fazendo coisa de qualquer jeito, você vê que não tinha mais saída, Comprou o imóvel, não analisou a documentação, não analisou se a pessoa que está vendendo para você, se tem processos, é muito importante. Hoje é a coisa mais simples, internet, diretamente no fórum, se a pessoa tem processo de execução. Se a pessoa tem um processo de execução, para tudo, vai analisar, analisa antes de você fechar o seu negócio. A primeira coisa, Se a pessoa tem problema no SPC, no Serasa, isso não influi, mas influi lá no fórum se a pessoa tem uma execução. Então, a primeira coisa. Trabalhista também influencia. Então, primeira coisa, você tem que ver isso depois que você vai tentar fechar o negócio, Isso é importante.
São as certidões negativas, é isso que tem que puxar da pessoa? Exatamente, certidões básicas, né? Vai no cartório pegar uma sua certidão do imóvel, vai no fórum pegar a certidão da pessoa, os proprietários, se tem algum processo, vai na trabalhista também ver se tem alguns processos, e pela internet você vê a certidão federal, da Justiça Federal, você tem uma série de coisas que você pode pegar essa informação. Mas destacando também, um intermediário te ajuda, né? Um bom corretor, um bom advogado vai ajudar bem, viu? Essa questão de consultar, por quê? A pessoa, na verdade, se ela tem uma pendência judicial, por mais que tenha sido vendido esse imóvel, o novo proprietário pode perder esse imóvel para fazer o acerto judicial dentro de uma ação perdida lá atrás. Exatamente. Por alguns anos, mesmo a pessoa, aquele processo estiver andando e a pessoa comprou, por exemplo, comprou em 2013 e ela tinha um processo em 2013 e agora, em 2017, ela perdeu e tem que pagar e não tem como pagar, aquele imóvel lá atrás ele serve como garantia para poder quitar aquela dívida de 2013 que já corria um processo dentro do fórum contra o vendedor que vendeu o seu imóvel. O imóvel também pode ter algum tipo de, não só o vendedor, mas o próprio imóvel, algum tipo de alienação, alguma falta de regularização de um terreno, por exemplo, existem essas outras questões também necessárias para ver, por exemplo, se o imóvel está tudo ok e se quem comprou, de repente, vai ter que correr atrás de tudo isso depois? Sim, é a primeira coisa que você tem que ter uma certidão no cartório de registro do próprio imóvel. Do próprio imóvel. Exatamente, além Paulo. De pesquisar o dono. Além de pesquisar o dono, você tira. A primeira coisa, você vai lá, tira na certidão do imóvel e vê quem são os proprietários. Aqueles são os proprietários que você tem que consultar. Não, às vezes nem é aquela pessoa que está vendendo para você, ó, é um terceiro. Então, são aquelas pessoas importantes que estão como dono do imóvel. Então, você vai no cartório de registro e pega uma matrícula do imóvel. Uma certidão, coisa mais simples, sai na hora. E você vê quem são os donos. Aí sim, lá vai constar se tem problema de débito, se tem alguma penhora, se tem alguma alienação do imóvel com alguma coisa. Então, se está complicado ou não, e avante no negócio. Legal, dadas as orientações aí para você que está em vias de fechar um negócio, muitas vezes contrato direto, trata o assunto direto com o dono do imóvel. Porque, exato. Muitas vezes entende que é o caminho mais fácil, mas tem toda essa burocracia para se atentar aí e não se complicar no negócio. E nesse momento que tem que ter um cuidado muito especial, Paulo. É nesse momento. Depois não tem como chorar. Legal. Marcos, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Bom feriado aí na quinta-feira para você. Quinta-feira, bom feriado para nós e até terça-feira que vem, né? Tem Estamos aqui, ao vivo. De volta. Tem vagas do posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro disponíveis para quem está procurando emprego. Vamos conferir. Tem oportunidade de emprego nesta terça-feira no posto de atendimento ao trabalhador para ajudante de cozinha, analista de laboratório químico, confeiteiro, desenhista técnico, fonoaudiólogo, gerente de restaurante, mecânico de motor a diesel, motorista carreteiro, mãe substituta e operador de retroescavadeira. Os interessados devem comparecer ao PART, que fica na Avenida 3, número 536, Centro, com RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS ativo. Depois do intervalo, tem previsão do tempo e também expectativa de vendas no comércio para uma data que é, sem dúvida, um termômetro para o Natal. Os detalhes daqui a pouco, agora são 12h55. De volta com o Rio Claro Notícias, agora para falar de previsão do tempo para hoje na cidade e na região. Terça-feira de muito sol e tempo aberto em toda a região. As temperaturas que começaram o dia na casa dos 20 graus atingem picos de verão durante a tarde. E isso provoca a formação de nuvens que pode até chover, de maneira isolada e só no começo da noite. No mapa é possível ver essa situação que ocorre no sudeste do estado. E por aqui, a máxima fica nos 31 graus, com mínima de 19. Em Ipeúna, o calor pode ser mais intenso, máxima de 32 e mínima de 18 graus. Em Santa Gertrudes, tarde ainda mais abafada, viu? Máxima de 33 e mínima de 20 graus.
A Prefeitura apresentou hoje a reformulação de mais uma escola municipal. Elas já estão se sentindo em casa. Os 108 alunos da Escola Municipal Marina Cirino estão aproveitando as novas instalações e não é à toa. O espaço é amplo e conta com 6 salas de aula para os estudantes que têm entre 4 meses e 6 anos de idade. Além disso, tem área verde e até uma piscina. Uma realidade bem diferente do que acontecia. Esse espaço é um espaço mais amplo, as salas são maiores também. Vai propiciar o desenvolvimento de atividades diferenciadas que a gente não podia fazer na escola antiga. E o telhado ele já estava começando a apresentar avarias. Essa é a terceira ampliação feita pela Prefeitura em escolas já existentes. Até então, essa unidade funcionava em um outro prédio, também no centro da cidade, só que custava mais aos cofres públicos. O gasto por mês era de pelo menos R$ 6.400, isso só com o aluguel. Agora teve uma redução de quase 60% no valor. Sim, a gente acabou tendo uma redução no aluguel que a gente pagava. Lá no antigo prédio a gente pagava quase o dobro do que a gente paga aqui. E, enfim, acho que é um ganho para os alunos, um ganho para a comunidade e isso também para os funcionários que vão trabalhar num lugar em condições muito melhores. Mas, recentemente, uma outra obra parecida chamou a atenção e por um ponto negativo. No bairro Santana, a escola Arlindo Ansanello foi reinaugurada com mais vagas para estudantes. Porém, alguns pontos estruturais ainda estão precários. Um pai de aluno conversou com uma funcionária que, sem saber que estava sendo gravada, reclamou da falta de ventiladores, por exemplo. Pelo menos ventilador tem. Ganhamos, viu? Ganhamos de uma mãe. E a gente faz uma campanha de pão de queijo nas outras aulas. Aqui tem os equipamentos, mas eles foram trazidos lá do antigo prédio. O secretário de Educação informou que está trabalhando para resolver esse problema. Hoje, na rede municipal, a gente está com uma demanda de ausência de ventilador. A gente está fazendo uma licitação, acredito que esse ano ainda ela esteja concluída, para a gente colocar lá os ventiladores, tanto no Arlindo Ansanello como nas outras escolas. Interessante a postura do secretário de Educação, que ele sempre que a gente entrevista ele não fala que o problema não existe, que geralmente é o que a gente escuta, né? Ele fala, não, a gente vai dar uma solução para o problema. Não é de imediato, mas estamos estudando e queremos resolver. É bacana, parabéns ao secretário, sempre que questionado, vem com uma resposta sobre o assunto. Mudando de assunto agora, partindo para as vendas, o Dia das Crianças está logo aí, próxima quinta-feira, uma data de grande expectativa para o comércio. Você vai falar para mim, claro, né, Paulo? Mas não é só por causa das vendas do período, não. A data serve de um termômetro, uma espécie de termômetro para a principal época para o comércio no ano. O que você quer ganhar de presente do Dia das Crianças? Uma casinha da Barbie. Uma boneca. Um aspirador de pó. Dias antes do 12 de outubro, as lojas de brinquedos se tornam um território disputado, principalmente pelos pequenos compradores. Tem pai que preferiu garantir o presente antecipadamente para não ter correria. A Tatiana tem 2 filhos e já escolheu o que vai dar para um deles. Pelo menos de um menino já está garantido, agora tem que ir atrás do outro. E para ajustar o orçamento da casa com o que as crianças querem ganhar, o jeito é um só. A gente sempre pergunta o que eles querem, a gente vê a expectativa de cada um e aí procura agradar da melhor maneira possível sempre. Os pedidos variam, os preços também. Haja malabarismo para conciliar as duas coisas. Nessa época do ano é comum que pais, tios e avós fiquem divididos em uma difícil missão: agradar as crianças e também o bolso, comprando um presente que não pese tanto no orçamento. O medo de fazer novas dívidas foi comprovado por uma pesquisa feita pela FEComércio, onde 68% das pessoas responderam que pretendem comprar o presente de Dia das Crianças à vista para evitarem novas dívidas. Essa loja percebeu a mudança de comportamento do consumidor e mudou a estratégia quando o assunto é pagamento à vista. Tiramos a taxinha do cartão, repassamos para o desconto no dinheiro, porque a gente percebia isso, o cliente vindo em busca de desconto e não de parcelar. Nas prateleiras, produtos que estão fazendo sucesso principalmente na TV. Olha, geralmente a criançada vem em busca de brinquedos de mídia. O que está na televisão geralmente é o que tem mais saída. Os cortes que as famílias têm feito no orçamento não significa que irão deixar de comprar. Segundo o representante da Associação Comercial da cidade, os rioclarenses têm gastado mais nas últimas datas comemorativas. Houve algumas injeções de dinheiro por parte do Fundo de Garantia, por parte da liberação para os aposentados também, e isso influi bastante, né?
Haja visto que a gente está aí no comércio hoje andando pela rua e está com um movimento muito grande. Para o comércio, o Dia das Crianças é uma espécie de Natal antecipado e serve como um termômetro para as vendas de fim de ano. Ninguém vai deixar de dar um presente para uma criança. E esse presente hoje, ele vai desde o brinquedo, calçados, vestiário e até a parte eletrônica, né? Tem muitas opções. Tomara que a economia retome o seu ritmo aí, lógico, ninguém se comprometendo com o orçamento, mas movimentando, pelo menos gerando emprego, principalmente. Rio Claro Notícias fica por aqui, mais informações, acesse o nosso portal na internet, tvclaré.com. Eu volto amanhã, 7h30 da manhã, ao vivo com o Acorda, esperando por você. Até lá.